Bom dia a todos, como estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura do capítulo 36 de Alma e depois da leitura eu vou fazer breves ponderações. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um de vocês já fez a oração para iniciar o seu dia, a sua oração particular para iniciar o seu dia. Quem não fez pode fazer uma pausa no vídeo e fazer a oração e retomar o vídeo, que dessa forma tenha o Espírito Santo e tenha um melhor aproveitamento de todas as coisas que vão ser ditas, de todas as Escrituras. Quero começar lendo um hino. O hino número 178, um hino que nós usamos aqui com o hinário nas reuniões. Ó, quão majestosa é a obra de Deus. É o título. Ó, quão majestosa é a obra de Deus. Os astros e a terra são dotes seus. Quem não honrará e não há de temer seu nome sagrado, seu grande poder. Na escuridão a luz brilhará, e sua promessa nos alcançará. Então a verdade a se propagar, e irá entre os homens seu nome exaltar. Esse hino está falando que quão majestosa é a obra de Deus, né? Quão grandiosa, quão poderosa é a obra de Deus. Que as pessoas, quando virem essa grande obra se espalhar na terra, elas irão temer e reconhecer o grande poder de Deus. Nós vamos para a leitura então da Escritura. Alma, capítulo 36. Depois eu vou fazer breves ponderações. Mandamentos de Alma a seu filho Elamã. Meu filho, ouve minhas palavras, pois juro-te que, se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. E quisera que fizesses como eu fiz, lembrando-te do cativeiro de nossos pais, porque estavam em servidão e ninguém os poderia salvar a não ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele certamente os livrou de suas aflições. E agora, ó Elamã, meu filho, eis que estás na juventude. Peço-te, portanto, que ouças minhas palavras e aprendas de mim, porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. E eu não quero que penses que sei por mim mesmo, não pelo que é físico, mas pelo espiritual, não pela mente carnal, mas por Deus. Ora, eis que te digo que, se eu não houvesse nascido de Deus, não saberia estas coisas. Deus, porém, pela boca de seu santo anjo, fez-me conhecer estas coisas, não por mérito algum meu. Porque andei com os filhos de Mosias, procurando destruir a igreja de Deus, mas eis que Deus enviou seu santo anjo para deter-nos no caminho. E eis que nos falou como se fosse a voz do trovão, e toda a terra tremeu debaixo de nossos pés, e caímos todos por terra, porque o temor de Deus se apoderou de nós. Mas eis que a voz me disse: levanta-te. E levantei-me e pus-me de pé e vi o anjo. E ele disse-me: a menos que queiras destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus. E aconteceu que caí por terra, e pelo espaço de 3 dias e 3 noites não pude abrir a boca, nem fazer uso das pernas e dos braços. E o anjo falou-me mais coisas que foram ouvidas por meus irmãos, mas eu não as ouvi, porque quando ouvi as palavras, a menos que queiras destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus, fui tomado de grande medo e espanto, temendo ser destruído, e caí por terra, nada mais ouvindo.
mas fui torturado com um eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. No versículo 13. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus, e que não guardara seus santos mandamentos. Sim, e que havia assassinado muitos de seus filhos, ou melhor, que os levara à destruição. Sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades, que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. Pensei eu, se pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma, para não ser levado à presença de meu Deus, a fim de ser julgado pelas minhas obras. E durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado, e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: Ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores, sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como o foram minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também, que por outro lado nada pode haver tão belo e doce como o foi minha alegria. Versículo 22. Sim, parecia-me ver, assim como nosso pai Leí viu, Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a Deus, e minha alma sentia o desejo de lá estar. Mas eis que meus membros recobraram as forças e levantei-me e declarei ao povo que eu havia nascido de Deus. Sim, e desde aquela ocasião até agora, quando tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. Sim, e agora eis que, meu filho, o Senhor me concede imensa alegria com o fruto de meus labores. Pois, por causa da palavra que me transmitiu, eis que muitos nasceram de Deus e experimentaram como eu experimentei, e viram olho a olho como eu vi, portanto conhecem, como eu conheço, as coisas sobre as quais falei, e o conhecimento que possuo é de Deus. Eu fui amparado em provas e dificuldades de toda espécie, sim, em todo tipo de aflições. Sim, Deus livrou-me da prisão e de grilhões e da morte. Sim, e ponho minha confiança nele, e ele ainda me libertará. E sei que me levantará no último dia para viver em glória com ele. Sim, e louvá-lo-ei para sempre, pois tirou nossos pais do Egito e fez com que os egípcios se afogassem no Mar Vermelho. Levou nossos pais por seu poder para a terra da promissão. Sim, e libertou-os da servidão e do cativeiro de tempos em tempos. Sim, e também tirou nossos pais da terra de Jerusalém, e ainda por seu sempiterno poder livrou-os do cativeiro e da servidão de tempos em tempos até o dia presente. E lembro-me sempre de seu cativeiro, sim, e tu também deves guardar na lembrança o seu cativeiro como eu o fiz. Mas eis que isto não é tudo, meu filho, pois deves saber, assim como eu sei, que se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra, e também deves saber que se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. Ora, isto é segundo a sua palavra. E assim terminou o capítulo 36 de Alma. Aqui ele fala para o seu filho Elamã, tá? Ele está contando a maior parte do capítulo aqui, ele conta a sua experiência, né? Quando estava, que ele, junto com os filhos de Mosias, ele perseguia a igreja, né? E ele cometia muitas iniquidades,
E ele só está relembrando aqui a experiência que já foi contada ali em outros livros, né? Do livro de Mormon, que eles estavam então cometendo muitas iniquidades e perseguindo membros da igreja e a igreja em si. E um anjo apareceu para eles, fez estremecer a terra e ele desmaiou, né? Alma que era filho de Alma, ele desmaiou, tá? Então ele teve uma experiência espiritual. E enquanto ele estava desmaiado, né? O que vocês pensam que acontece com uma pessoa quando ela está desmaiada? Aqui no caso de Alma, né? Como a experiência dele era espiritual, né? E ele estava cometendo muitas iniquidades, e aqui o desmaio dele foi provocado pelo anjo do Senhor. No caso dele, ele passou ali 3 dias e 3 noites sendo atormentado, né? Ele estava se sentindo atormentado, e ele relata, inclusive, né, que ele desejou que o Senhor o levasse, né, por causa dessa tortura, desse sofrimento, né, que ele estava sofrendo, que era por causa de seus pecados, né. Ele desejou que o Senhor o levasse tanto em corpo, banido, lá no versículo 15 disse, né, ó, pensei eu se pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma, para não ser levado à presença de meu Deus, a fim de ser julgado pelas minhas obras. Tá? Então ele ficou com medo ali de morrer e ser levado diante de Deus, né? Porque ele estava cometendo muitos pecados, né? Então ele estava com esse sofrimento, né? E ao mesmo tempo ele relata que ali no versículo 17, né? E no 17 e no 18, então. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E no 19, então eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores, sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Tá? Então, Alma, ele lembrou de Jesus Cristo, né? Ele lembrou que o pai dele havia pregado ao povo sobre Jesus Cristo, né? Então ele havia recebido em sua infância, né, essa bênção de conhecer Jesus Cristo, né? Mas ele havia se desviado e agora um anjo havia aparecido para ele e dado uma nova chance para ele, né? Então ele considerou, né, esse fato de ele estar sendo atormentado, né, pelo anjo, ele considerou isso como mais uma chance, né? Então as pessoas, né, nós mesmos, né, quando nós lembramos de nossos pecados, né, quando nós lamentamos por um pecado, né, nós podemos, ao invés de ficarmos só nesse tormento, né, só na lamentação, né, nós podemos levar pelo lado positivo da coisa, né, que o Senhor está nos ajudando a lembrar desse pecado, para que dessa forma a gente possa procurar evitar esse pecado, né, procurar restituir o que a gente fez, né, devolver ou pedir desculpas, etc., o que for necessário, né, como uma chance que a gente tem, né, de fazer isso. E esse tormento vai servir para que a gente nunca mais procure esse pecado, ou procure, né, nos esforçar ao máximo possível para nos afastar, para nos manter afastados desse pecado. Tá?
Então ele se lembrou de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo permite que as pessoas façam isso, que as pessoas se arrependam, né? Então ele conseguiu ali se arrepender, né? Ao invés de ficar desejando que o Senhor o levasse, né? Em corpo, em alma, para que não fosse apresentado, né? Para ser julgado, ao invés de ficar só nesse pensamento, ele lembrou que ele poderia se arrepender, né? Através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, bem no início do capítulo, ele fala para seu filho Elamã. No primeiro versículo, ele já fala alguma coisa bem importante. Meu filho, ouve minhas palavras, pois juro-te que, se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. Tá? No último versículo desse capítulo, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Mas eis que isto não é tudo, meu filho, pois deves saber, assim como eu sei, que se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. E também deves saber que se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. Tá? Então, para nós é o mesmo mandamento. Se guardarmos os mandamentos de Deus, prosperaremos na terra. Se não guardarmos os mandamentos de Deus, seremos afastados de sua presença. Ele fala ao seu filho Elamã para confiar em Deus, né? O próprio pai Alma, né? Alma, que era pai de Elamã, ele fala a Elamã para que ele talvez não fosse o melhor exemplo, né, por ter passado por aquele período, né, que ele estava perseguindo a igreja, mas ele fala para o seu filho Elamã confiar em Deus, né, não necessariamente em seu pai, mas confiar em Deus, tá? E ele fala o seguinte, ó, no versículo 5: Ora, eis que te digo que se eu não houvesse nascido de Deus, não saberia estas coisas. Né? Ele falou, né, que se ele não houvesse se convertido, né, nascido de Deus, ele não saberia estas coisas, né? Ele não poderia dar conselhos ao filho. Né? Então, muitas vezes, nós achamos que não estamos qualificados, né? Ou então, por causa dos nossos pecados, né? As pessoas não vão confiar em nós, né? Mas nós devemos incentivar as pessoas a confiar em Deus, né? Nós somos falhos, né? Todo ser humano é falho, né? Nós nem podemos ficar só confiando no ser humano, né? Como se fosse Deus, né? Na verdade, nós precisamos confiar em Deus, e a mensagem que nós transmitimos, que nós pregamos para as pessoas, né, é que elas devem confiar em Deus, procurar Deus, né? Muitas vezes, não digo muitas vezes, mas algumas vezes isso acontece, né? As pessoas procuram um líder para receber a revelação para elas, né? E na verdade isso pode ser uma apostasia, né? Um afastamento da verdade. Isso pode, né, pode não condizer com a verdade, né? Tipo, eu vou procurar meu bispo, o bispo sou eu, né? Estou temporariamente eu, né? Mas no caso eu vou procurar o presidente da estaca para receber uma revelação para mim, né? Isso daí, em minha opinião, isso é uma apostasia, né? Ele pode sim me dar um conselho, uma bênção, né? Ele pode fazer uma oração junto comigo, sim, né? Mas a revelação pessoal é eu que vou receber, né? Não é outra pessoa que recebe por mim, tá? Então nós não devemos ficar só confiando nas pessoas, né? É nesse sentido que
que Alma está falando para o seu filho Elamã. Ele está aqui dando um conselho, né? Ele pede que o seu filho dê ouvidos a ele, confie nele na questão do conselho, né? Mas na questão, né, da revelação pessoal, né, do perdão dos pecados, é para ele confiar em Deus, né, e não nos homens, tá? Não nos seus conselhos, confiar em Deus, tá? Então, ele ajudou aqui o seu filho a lembrar das Escrituras, né, do que as Escrituras disseram, que o Senhor livrou seus pais do cativeiro, ajudou, né, fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho em segurança, né, e essas coisas assim. Então, quando nós aconselhamos uma pessoa, né, nós precisamos aconselhar ela a confiar em Deus, né, e não em nós, né. Então, nós podemos ajudar a pessoa a enxergar as coisas, né, a abrir os olhos, a lembrar, assim como a Alma estava falando para o seu filho Elamã, né, ele estava ajudando o seu filho a lembrar, né, das inúmeras vezes que o Senhor livrou seu povo do cativeiro, né, ajudou ele a lembrar das Escrituras, né, e isso nós podemos ajudar as pessoas a fazer, né. Nós podemos ajudar as pessoas a fazer uma oração, né, a procurar uma bênção do sacerdócio, né, quando elas estão aflitas ou doentes, né, isso nós podemos fazer. Mas a revelação pessoal, né, é a pessoa que vai receber, não é. Eu não vou receber uma revelação pessoal por outra pessoa, né? Isso não existe. Isso é apostasia. Tá? Então a Alma estava ensinando seu filho aqui a confiar em Deus, né, e a procurar se converter, assim como ele se converteu, né? Ele se converteu ali de uma forma meio que forçada, né? Mas ele considerou essa experiência como uma manifestação do amor de Deus, né? Uma nova chance, né, que ele teve ali de continuar a viver e um chamado para ele, né? Ele considerou ali um chamado para pregar o Evangelho. Tá certo, pessoal? Então, teria muitas e muitas outras coisas para falar sobre esse capítulo 36 de Alma, mas acredito que esses sejam os principais ensinamentos. Tá? E, como foi repetido 2 vezes aqui nesse capítulo, né? Se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. Se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. Então, essa leitura e essas breves ponderações eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. E o exercício de sempre que eu deixo com vocês, né, para fazer pessoalmente, individualmente, ler, ponderar, orar e praticar. Certo? Desejo um bom dia para todos, com a luz de Cristo. Aqui em Santo Ângelo está chovendo, né? Está um dia muito bonito, a nossa terra está precisando de água. Então desejo um bom dia para todos, que a luz de Cristo acompanhe cada um de vocês. Certo? Pretendo estar aqui amanhã de novo às 6 horas. Muito obrigado e bom dia a todos.